Oi, pessoal, eu só tô aguardando ele solicitar para entrar. Oi, Oi, boa noite, tudo tudo bem? Boa bom? noite. Tudo tranquilo, graças a Deus. Como é que você tá? Tô bem, e você? Ah, tudo tranquilo, um pouco frio, mas tudo bem. É, aqui tá bem frio, tá complicada a situação. Nossa, não fala. Agora chegamos. A conexão tava meio fraca por causa da chuva, mas eu acho que agora Sim, estabilizou um pouco. aqui não tá chovendo, só tá frio mesmo. Ah, sim. Hoje eu tentei dar umas aulas pela internet, estava bem Bem ruim. complicado. É, mas agora acho que vai. Então tá bom, eu queria falar já para quem tá entrando que se quiserem mandar perguntas, né, que fiquem à vontade, comentários, quanto quiserem participar é melhor. Com certeza. E eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite. Eu que agradeço imensamente nessa oportunidade. Eu acho muito importante que essa pauta tenha cada vez mais visibilidade, né? Durante muito tempo, esse foi um assunto que não foi falado, não foi comentado. Houve um silêncio, né? Não só por parte dos pais, né? Como dos alunos também, por não verem espaços de acolhimento, então não levavam Uhum. queixas sobre esse tema. E nas escolas, infelizmente, também muitos educadores não abordam, né, essa pauta racial. Por isso eu acho tão Sim. importante, né, esse movimento seu de querer falar sobre isso. Eu acho isso crucial e mais iniciativas desse tipo deviam acontecer, né? E é uma pena que poucas pessoas ainda estejam sensíveis a essa causa, né? Porque eu acho Uhum. que essa união de todos que vai permitir que a gente realmente combata esse problema que já é estrutural, né, na nossa sociedade. Então, parabéns por esse movimento. Muito obrigada. Ele é um problema que às vezes ele dá um boom, né? Principalmente na mídia, Sim. assim, e daqui a pouco ele vai esfriando de novo, e as pessoas vão se acostumando e vão colocando para baixo dos panos, né? Então é muito importante a gente Perfeito. continuar falando disso por muito, muito tempo até que a gente consiga alguns resultados. É isso mesmo, você falou tudo, né? Geralmente na sociedade, quando essa pauta entra, ela entra em forma de tendência, né? Durante um momento se comenta muito, mas aí passa um pouquinho de tempo e já cai no esquecimento novamente, né? Então, é por isso que não se tem grandes mudanças, grandes conquistas nessa área, porque são momentos, né? São Uhum. praticamente modinhas, né? Não chega a ser nem uma pauta realmente séria, né? Na TV, por É, exemplo, tem já não se gente que está nem falando. entra muito no assunto, nem sabe do que tá falando, né? E tá postando certas coisas. Exatamente. Perfeito, muito bom. Tá. Eu queria que tu se apresentasse um pouco para nós, conta do seu Sim. trabalho, o que você faz, o Instagram, Então, que é muito importante. sim, sim. Bom, eu sou professor, né? Professor de inglês. Esse é o meu dom, é a minha paixão dar aula de inglês. Eu comecei quando eu tinha 12 anos, eu quis fazer inglês, então dos 12 aos 19
eu fiz um curso e já sabia durante o curso que eu queria trabalhar com isso, trabalhar com inglês. Só que durante o curso, né, já tocando no nosso tema de hoje, Uhum. já acontecia uma coisa que me incomodava muito, que era o fato de não ter alunos ou professores pretos, né? Eu fiz 7 anos de curso de inglês. Em todo esse tempo, eu não tive um professor negro e não tive um colega de sala que fosse preto como eu. Então, eu me sentia realmente é, isolado ali, né? Até Sim. porque já havia o que hoje chamam de bullying, né? Mas às vezes é racismo, porque quando o foco é totalmente racial, eu não vejo por que você mascarar como bullying, né? Então já havia Uhum. piadas racistas nessa época, e como já predominava esse silêncio que eu comentei no início, eu não me sentia acolhido em falar sobre. Então eu fingia que não ouvia, né? E ia levando. Então eu já convivia com as microviolências diárias, né? Fruto do racismo. Então isso me incomodava um pouquinho e era o que me fazia ter um pouco de dúvida se eu deveria mesmo seguir essa carreira, né, do ensino. E quando eu comecei um pouco jovem para comparado aos outros professores, né, porque eu acho que eu tinha 18 anos, a maioria dos professores onde eu trabalhava tinha 30 e tal, 40, então Uhum. já havia uma dificuldade, né, de me respeitarem pela minha idade, ainda tinha questão racial, né? Então, eu me impunha muito com a minha performance profissional, né? Isso aí é que era o que abria as portas para mim, né? Que como eu fiz 7 anos de inglês, eu tinha uma pronúncia bem legal, falava bem. Então, isso é que abriu as portas e me blindou um pouco do preconceito. Mas ele já estava lá, o racismo já estava, né? Desde aquela época que eu comecei. E eu sempre vi como a questão racial isola a gente, especialmente no meio de ensino, que não deveria acontecer, já que professores são formadores de opinião. Eu acho que a gente deveria se sentir acolhido em espaços Uhum. de aprendizado e ensino. Mas eu vi que não era o caso. E aí, quando eu entrei no ensino público, eu passei num concurso para a escola municipal da prefeitura, eu vi que até no ensino público essa questão racial também predominava. Por exemplo, na escola onde eu trabalho hoje só tem dois professores, são professoras, aliás, pretas, né, além de mim. Deve ter uns 40 professores, né? Então, três são pretos e o resto não. E a maioria dos funcionários de serviços, né, tipo limpeza, merenda, aí você já tem Aí funcionários sim. negros, Uhum. né? Cargos subalternos você tem. Então, tudo isso, né, são formas que acabam diminuindo você, se você não tiver uma consciência das razões socioeconômicas, sociohistóricas que levam isso acaba afetando, né, até sua autoestima, sua Sim. percepção de si mesmo. Principalmente se for o ensino que diz que os negros, por exemplo, são descendentes de escravos, né? Tem muitas Uhum. escolas que ainda levam essa narrativa. Então, como disse, né, o Silvio de Almeida recentemente, a escola ela acaba, infelizmente, funcionando como um braço do racismo estrutural, quando ela reforça essa imagem subalterna do preto, essa imagem de que o preto é descendente de escravo, que o preto deve ter cargos subalternos, até nos livros didáticos a gente vê muito isso ainda. Então, vendo tudo isso, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu percebi que eu ia precisar de uma base muito forte para educar essa criança, porque eu sabia o que ela ia passar, porque eu passei tudo isso, então provavelmente eu teria que blindar também o meu filho. Daí surgiu a ideia de conversar com outros pais pretos, né? Uhum. Então, o coletivo Pais Pretos Presentes nasceu dessa minha dúvida sobre como educar racialmente o meu filho, sobre como empoderar racialmente meu filho. Ele começou como um grupo de conversas no WhatsApp de pais pretos, mas aí logo no começo do grupo tivemos casos muito sérios em que um pai, por exemplo, que tinha perdido a filha, ele estava chorando no áudio porque todo mundo levou um consolo para a mãe, flores, abraço, palavras, mas para ele nada. Quer dizer, não se enxergava a humanidade dele enquanto homem preto, né? O homem preto ele não é Uhum. visto como alguém que sente, que chora, que se magoa, que é vulnerável.
E isso me marcou muito, porque eu achei que seria um grupo meio que de bate-papo para trocar ideia, e já me vi tendo que consolar um irmão meu, que levar uma palavra de conforto. Aí que eu entendi que aquilo na realidade era uma rede de apoio. Ou seja, era muito mais do que eu imaginava. E quando as mães pretas se aproximaram também, querendo agregar ao nosso coletivo, e aí minha esposa teve a ideia de fazer um grupo também, o Mães Pretas Presentes, um terceiro grupo de pais e mães para a gente trocar entre nós. E as pessoas brancas começaram a chegar também, porque elas têm filhos adotivos ou enteados que são pretos e querem aprender como empoderar racialmente essas crianças. Então, Uhum. fizemos um quarto grupo, que é o Mães e Pais de Pretos Presentes, e foi incrível assim que o interesse só cresce, né, nesses grupos. A gente já tem 8.000 pessoas no nosso grupo fechado no Facebook. A página do Facebook tem 30.000 pessoas. O nosso Instagram está com 29.000 pessoas. Tem pessoas de diversos países falantes de língua portuguesa, né? Tem pessoas de Angola, tem pessoas de Moçambique acompanhando a gente. Então, foi muito gratificante para mim e, ao mesmo tempo, assustador Uhum. perceber que procura tão grande de escuta, de acolhimento nessa área racial ainda em 2020. Eu acho que isso já devia ser algo superado, né? Mas não é. As pessoas ainda procuram orientação sobre como amparar seus filhos, como cuidar. Eu lembro de um caso que até hoje eu nem sei como se responde, né? Que foi um pai que disse que o filhinho de 4 anos não queria ir para a escola e ele perguntou por quê, e o menino falou: Ah, eu não quero ir porque o meu amiguinho disse que não gosta de sentar perto de menino preto. E aí esse pai perguntou no grupo: Gente, o que que eu digo pro meu filho? Como é que eu explico isso, né? Você tem que explicar o Sim. racismo para uma criança de 4 anos, meu Deus, é algo muito duro. Eu, por exemplo, não tenho ideia de como se faz isso. Então, é um dia assim que eu espero, né? Que eu sei que vai bater na minha porta um dia, inevitavelmente, com meu filho, mas é uma coisa que eu já, assim, já temo. Eu tenho medo de verdade de quando meu filho trouxer casos de racismo em que eu vou me ver obrigado a explicar para ele que ele vai ter um Uhum. tratamento diferente em função da cor da pele. Então, é, assim foi o nascimento do coletivo e assim também ele se mantém. E com essa proporção, essa projeção que teve a causa antirracista nos últimos meses, tivemos o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, teve o Uhum. menino Juan, aqui no Rio de Janeiro, baleado pela polícia, e isso levou um estopim. A sociedade decidiu que não dá mais e que não basta, né, o Blackout Tuesday, não basta só botar uma postagem preta nas redes sociais, não basta só uma hashtag Parem de nos matar ou Black Lives Matter, não, não dá. Então tem que ser algo maior. Então houve um olhar geral para essa causa e isso foi muito bacana porque a gente teve, por exemplo, no nosso coletivo, entrevistas, tiveram canais interessados em falar com a gente. A gente está na revista Pais e Filhos de julho e Ah, agora também de agosto. É muito legal isso. Hoje teve um artigo muito legal com meu filho. A gente está lá, eu falando sobre a pandemia e como que o isolamento social, a quarentena, me permitiu exercer a minha paternidade, porque uhum. em função disso, eu estou em casa, né, fazendo home office, eu estou dando aula pelo Skype, pelo Zoom, eu consegui vê-lo aprender a andar, dar os primeiros passos dele, né? Eu vi o Apollo andando e com certeza eu não viveria esse momento tão incrível se não fosse a quarentena, porque eu saio de casa às 6 horas da manhã e só volto 10 horas da noite, então eu não ia ver isso. E aí eu tive esse privilégio, né? Ela Então, tá, ela é ruim, mas ela tá assim, proporcionando alguns momentos que a gente não teria, né? Por conta com da convivência certeza. familiar, né? Por exemplo, eu não estaria aqui falando com você se não fosse a quarentena, né? Como eu te Nem eu. conheceria, né? Jamais. É verdade, nem eu. Jamais eu não sei Eu se só dá vou para pegar dizer, mas eu as acho que perguntas. Pegar as eu acho que perguntas. muito provavelmente a gente não se conheceria se não fosse isolamento social, né? Então, tá tendo um lado muito rico também. Eu conversei com pessoas como o Babalaor, Evani dos Santos, que acabou de entrar aqui. Falei com o ator Nando Cunha, com o Rodrigo França, sobre essa experiência da paternidade. Então foi algo incrível. Falamos com pais transexuais, bissexuais, gays, diferentes modalidades
de Uhum. parentalidade. Então, essa experiência tem sido riquíssima para a gente, porque nos empodera de diversas formas. Então, eu cresço tanto que eu sempre digo, o que eu mais faço no coletivo é aprender, né? Eu nunca me coloquei como presidente, diretor, dono de nada. Eu tô ali. Tem dia que eu fico só lendo assim as conversas, porque é tanto conteúdo, é tanto empoderamento, tanta coisa Tanta gente agregando, importante. né? Muita gente, porque são histórias como as que a gente vive, né? São pessoas dividindo ali o que elas passam no dia a dia e o que eu não passei pode ser que eu passe no futuro. Então, outro dia, por exemplo, tinha um pai falando que tá difícil estudar com o filho, porque o filho quebra o lápis, deita no chão, não quer estudar. Eu fico, meu Deus, imagina o que que eu faria num caso desse, né? Aham. E aí, quando eu vejo as pessoas levando ali soluções, o que que funcionou na casa delas, muita gente falou de ter uma rotina em casa com os filhos, que as crianças Uhum. tendem a se adaptar e respeitar rotinas. Então, você já vai aprendendo, né? Eu já estou aprendendo coisas para Pra quando fazer acontecer, né? efetivamente. Exatamente. Então, assim se deu o coletivo, assim se dá, né? O meu dia a dia de home office, né? E pai full time ao mesmo tempo, que a minha esposa muitas vezes trabalha durante o dia, então ficamos só nós dois aqui. E já dei várias aulas com a Apolo no colo. Uhum. É uma beleza, né? E é o que a Cicinha escreveu aqui, a rotina ajuda muito. Eu acho que ajuda muito, tanto para a criança, como para a gente também, porque a gente estava durante muito tempo vivendo um estado de negação, como se a pandemia não estivesse afetando a gente. Só que já é estatístico que aumentou a violência doméstica, aumentou pessoas procurando tratamentos Psicólogo. psiquiátricos, terapêuticos, psicólogos, aumentaram os divórcios, ou seja, não está nada bem a mente da galera. As crianças já estão mais agitadas. Teve uma reportagem na Pais e Filhos falando sobre a mudança no humor que muitas crianças estão passando. E com a gente não é diferente. Eu acho que foi ontem, teve um dia dessa semana, acho que foi ontem, que eu não consegui postar assim praticamente nada na internet porque eu Eu estava tive um assim, dia assim. eu não queria ver nada, não queria tocar em nada. Se pudesse não falar com ninguém seria ótimo também. Eu queria Deixei o só celular ficar. no canto e disse, não, hoje eu não quero ver a internet na minha frente, pelo amor de Deus. Exatamente, eu só queria ficar assim parado. E eu tô Eu até vivi um, preocupado porque sim, eu agosto vivi um é tempo o de mês. negação também. Vivi um tempo de Sim, negação, de sim, não, tá tranquilo, gratidão, né? E é acho que isso. foi segunda-feira, eu me peguei chorando, 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 desesperada e me preocupando com o mundo, com as pessoas morrendo, tudo aquilo, né? Vindo e não dá pra aguentar, né? Tem momentos que tu cansa de tentar ser forte, né? Com Então certeza. é Essa difícil. semana eu perdi um professor meu essa semana, ele me deu aula de história, professor Marcelo Biar, ele faleceu de Covid. E quando começa a bater na nossa porta, né, pessoas próximas, aí que você tem uma dimensão do que está acontecendo. Então, eu nem imaginava, assim, porque todo dia eu vejo na TV pessoas morrendo, eu não imaginei, mas quando eu soube da dele, assim, bateu forte mesmo. E eu não quis fazer nada, assim, não quis. E eu estava com um capítulo de um livro que eu tenho que entregar, o prazo é amanhã. Falei, meu Deus, eu tenho que produzir. Mas eu não escrevi nada, deixei tudo para hoje. E amanhã eu termino esse capítulo. Mas a gente tem que realmente se permitir, né, dar um tempo, se permitir parar de produzir um pouquinho, se permitir ter o ócio criativo ou ócio que nem seja criativo, o ócio para não fazer Gosto que não é nada, criativo, é ótimo. literalmente. Adoro. Exatamente, né? É para parar Eu total. Tem o ócio sim. criativo e o recreativo, né? Parar de vez, assim. Então, às vezes eu paro, eu fico brincando com a Apolo. Isso é maravilhoso, é muito importante e me faz muito bem. Então, esse é o momento em que eu estou agora, né? Eu estou basicamente vivendo em função da escola, da minha empresa, né? De aulas de inglês pelo Uhum. Skype e pelo WhatsApp, e do coletivo. Sendo que o coletivo ele me ampara de tantas formas que eu nem enxergo como um trabalho, uma tarefa. Embora a gente já tenha se transformado no empreendimento social, eu procuro não me ver, não me enxergar como um empreendedor, justamente porque a palavra empreendedor ela traz uma carga de trabalho, de funções, de obrigações. Eu não gosto de me ver dessa forma. Então, eu me vejo como um membro do coletivo,
como qualquer outro, e aquilo ali é um lugar onde eu me E sinto bem, eu acho e que esse assim, né? coletivo também ele é muito importante pela questão, o homem ele já é visto como alguém que não pode ter emoções, que não pode sentir, que tem que ser macho, tem que ser forte, toda aquela carga, né, que eles têm. E aí o homem preto ele é muitas vezes representado, principalmente na mídia, como alguém agressivo, né? Alguém que ele vai lá e bate e briga com todo mundo e tem trejeitos. Então é muito importante vocês demonstrarem quem vocês são, né? Eu vejo dessa Sim. forma, assim, que vocês podem sentir, vocês podem ser pais carinhosos. Perfeito. E teve até nesse último Big Brother uma discussão fútil, que eu não lembro qual foi a pauta, em que o Babu foi chamado de monstro, assim, por nada, uma bobagem. Sim, Aí a mulher chamou ele de monstro. Aí o pessoal estava discutindo muito isso. Como que o homem preto é animalizado mesmo, né? Quer dizer, até o xingamento, ele não fica nem na plataforma humana, ele já vira uma outra criatura. O cara é um monstro, e isso é muito sério. E é uma das coisas que a gente conversa, especialmente no grupo de pais, exclusivo de homens, esse direito à humanidade, como ele é negado entre nós, né? Então, às vezes a gente até acaba introjetando isso e a gente mesmo se vê incapaz, por exemplo, de ser um pai presente, um pai carinhoso, porque é massificado na uhum, mídia, isso que você estava colocando, e você precisa ter algum alicerce no teu mundo em volta para ter fé, para acreditar. Você precisa ver a coisa acontecendo para acreditar. Então, se eu não vejo na mídia, por exemplo, como você falou, pais presentes, você só tem aquele pai que é abusivo, que é alcoólatra, criminoso, que é ausente, que bate na esposa. Geralmente em novelas, por exemplo, é assim, né? O pai preto, ele sempre é um bêbado, é um criminoso, é uhum. sempre a Até pior mesmo figura. os próprios papéis do Babu, né, na televisão, Exato, são exato. todos de criminoso. E isso, falta uma representatividade positiva. E isso tem um impacto muito grande na psique, na nossa autoimagem. Então, dificilmente a gente vai se acreditar, né, como um pai presente, um pai amoroso. Você não tem referências para isso. Então, até Uhum. nisso o coletivo ajuda também, porque a gente junta no mesmo lugar vários pais que são exemplo, inspiração de diversas Para os outros. formas. Uhum. Exatamente. E até o pai ausente, se você se aprofundar, você percebe que muitas vezes vai ter ali questões do racismo que levam esse pai a ter uma dificuldade extrema no convívio com a família, em se acreditar como um pai, como capaz de dar afeto, de dar amor. Essa pauta do afeto é uma pauta também que dá pano para manga. Tanto é que nós já fizemos uma live só sobre afeto, ela passou de uma hora, teve que continuar porque Tem que voltar. é um assunto que aprofunda, né? Então é Sim, isso, né? São muitas com pautas. certeza. Eu queria te perguntar se você acha que tem alguma idade para a gente começar a falar com a criança, ou se é a partir assim de questionamentos que ela traz, ou de questionamentos que você faz. Sim, essa Como que pergunta. você vê essa questão? Porque às vezes eles são tão pequenininhos, né, que nem você falou, que a gente fica meio, será que agora é a hora de falar sobre isso? Quando que é a hora? Né? Como que eu devo Sim. fazer isso? A gente, no coletivo, a gente tem duas frentes principais, né? A primeira é se empoderar, ou seja, se armar, se blindar contra a sociedade racista. Mas aí, Uhum, se você olhar bem, essa postura, ela ainda é reativa, ou seja, a gente está só reagindo a esse racismo que já está na sociedade. Então, tem uma outra frente que eu acho que é essa que me alimenta mais e que me empolga mais, que é mais proativa, que é de uma educação afrocentrada, em que a gente conheça as nossas origens africanas, nossa ancestralidade africana, entenda princípios ancestrais que foram deixados para a gente aprender a viver melhor, aprender a se conhecer. E desses princípios, né, tem vários princípios incríveis, mas um deles é o princípio de que a racionalidade, né, a razão, né, a linguagem, de você poder explicar racionalmente para o filho o que que é uhum, racismo e tal, isso não está acima, por exemplo, dos sentimentos que você passa para ele, do que você faz ele sentir. Então, por exemplo, meu filho, ele ainda não entende a linguagem verbal. Não adianta eu sentar para ele e explicar sobre racismo, mas eu posso fazê-lo sentir diversas coisas. Então,
eu aprendo com a minha ancestralidade que eu posso fazê-lo se sentir bem com a raça dele, com a origem dele, Uhum. com os traços, com a beleza dele, com as características mais diversas que ele tem. Então, como eu posso fazer isso, né? Então, aí vem a pergunta, né, de 10 bilhões de dólares. Como? Porque se a gente vive numa sociedade dominada pelo racismo estrutural, dificilmente eu vou encontrar coisas que fortaleçam a autoestima de uma pessoa preta. Então, meu caso, né, do meu filho tem apenas 1 ano e 4 meses e eu não consigo sequer passar um desenho infantil para ele sem fazer um verdadeiro trabalho de garimpo antes, procurando animações que tenham personagens pretos, ou animações Uhum. que falam da cultura afro-brasileira, por exemplo, ou da cultura africana. Então, como eu já estava voltado para essa pauta do letramento racial há muito tempo, muito antes dele nascer, graças a Deus eu já tinha bastante informação. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho do professor Renato Nogueira, que é incrível. Ele é um filósofo e criador dos personagens da Ana e Nilo, que são desenhos, mas também tem o livrinho de história e também tem a série de DVDs em que você escuta músicas, né, canções que cantam sobre temas da cultura afro-brasileira. Então, a criança pequena, por exemplo, estou dando só um exemplo. É claro que existem Sim. outras animações, outros desenhos, mas ele crescendo, se vendo naquele desenho, ele não vai ter esse problema que é muito comum nas crianças que crescem nesse universo da Disney e da Cartoon, que é achar que só o branco é bonito, né? A Uhum. gente vê jogadores de futebol, por exemplo. Outro dia eu vi uma foto comemorativa do Flamengo, aí estava assim, jogadores comemoram a vitória com suas esposas. Todos os jogadores tinham um tom escuro e todas as esposas tinham um tom claro, a maioria loira de olhos claros, né? Essa foto foi emblemática, teve várias discussões sobre isso. E eu fiquei pensando, caramba, e não dá nem para culpar esses caras, porque eles viveram numa cultura que exalta a branquitude, só dá um modelo de belo da branquitude desde que a gente está no berço, a gente já recebe um bonequinho branco, Sim. né? O bonequinho é branco, no desenho os personagens são brancos, na historinha da escola os personagens também são brancos. Então eu, como professor, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi procurar histórias com personagens pretos para poder mostrar para os meus alunos, embora a minha disciplina seja inglês, eu posso trabalhar em inglês com personagens pretos, falando Uhum. sobre a cultura afro-brasileira. Eu posso trazer um olhar racial para as minhas aulas. Na realidade, qualquer pessoa que trabalha com crianças, ou seja, com o que for, ela pode trazer uma abordagem é, antirracista para o fazer dela, seja ele qual for. Então, é muito Até importante mesmo ter essa questão. na educação infantil, né? Trazer contos, né? Tem vários livros que a gente pode trazer. Ou até mesmo em casa, né? Com as crianças pequenas, trazer contos de uma forma mais lúdica, assim. Sei lá, construir fantoches, qualquer coisa do tipo que a Com gente possa certeza, representar, com né? certeza. E o conto, por exemplo, ele pressupõe ali que a pessoa já entende e tal. Então, você ainda está meio que no campo linguístico, da lógica, mas você tem músicas, por exemplo, Uhum. músicas africanas, você já está trazendo ali coisas da ancestralidade africana que trazem a uma visão positiva do continente africano para bebês, por exemplo, ou crianças pequenas, né? Então, nada impede que você faça isso, que você traga temas também, estampas africanas. Eu acho que esse é um Uhum. exemplo. Você pode cercar essas crianças de temas que naturalizem, né, a produção africana. E eu acho importante estar aqui fazendo essa live, especialmente com você, porque quando a gente fala com uma pessoa branca, é melhor que fica mais é, óbvio, né, o que a gente está fazendo e o que a gente defende. Então, quando eu falo com você, eu estou sinalizando que eu realmente valorizo que essa troca seja em meio à branquitude, porque não faz Uhum. sentido os pretos ficarem se queixando do racismo e não trocarem, não terem nenhum intercâmbio com pessoas brancas. Eu acho que não vai sair nada daí, né? Então, a gente deve procurar, mesmo nas escolas onde não tem crianças pretas, levar a questão racial. Ontem mesmo, anteontem, eu conversei com uma coordenadora de consultoria pedagógica de letramento racial
E ela comentou justamente isso. Ah, não, mas aqui a gente não fala nisso porque não tem alunos pretos, então não tem por que Uhum. falar de racismo, não tem ninguém aqui Na sofrendo racismo. verdade, também não tem. Poxa, não tem ninguém sofrendo, mas tem todo mundo Sim, potencialmente capaz de capaz produzir, de né? fazer E o sofrer. reproduzir racismo. Exatamente. Então, essa ideia de que se a escola não tem pretos, ela não precisa falar de racismo, meu Deus, ela sinaliza um desconhecimento, né, uma falta de empatia total com essa problemática. Então, por isso que eu acho tão importante que a gente venha a público falar sobre isso, que a gente aborde esse tema. Por isso, ver você que trabalha Montessori, que é uma temática que não tem um olhar racial voltado para a África e tem esse interesse, essa Uhum. curiosidade, essa disponibilidade, é algo que realmente mexe comigo, porque eu não vejo esse esforço, não vejo nem essa intenção. E isso é impressionante, porque eu sou da educação, então eu conheço bem esse meio, né? Sim. Vai ter um evento agora, eu não sei se já começou, ou se vai começar nesses dias. Eles estão se divulgando como o maior evento de educação do Brasil. Aí eu fui ver É um as fotos, né, congresso, dos alguma coisa palestrantes. assim. Eu não sei o nome, eu sei que eles se divulgam assim, o maior evento de educação do Brasil. Aí eu falei, bom, vamos lá, vamos conhecer. Fui ver as fotos dos palestrantes, não tem uma pessoa preta. Aí eu Uhum. pergunto, meu Deus, como é que você é o maior evento no país com a maior população preta fora da África e não tem um preto falando nada sobre nada? Sabe, isso é uma coisa que não devia ser encarada como natural, principalmente por educadores, já que o papel do educador, né, é trazer a inclusão, é fortalecer a autoestima dos alunos, é preparar a criança para o mundo que ela vai encarar. Então, como é que você prepara alguém num lugar de exceção, né? Um lugar onde o preto é aquela cota, né? Você coloca um só para dizer que não é Uhum. racista, né? Falando das animações infantis, todas que eu procurei para o meu filho que já estão ali no YouTube, Mundo Bita, Os Amiguinhos, qualquer uma que você citar, no máximo em um dos desenhos você vai ter um personagem preto e aí depois no próximo desenho, no próximo clipe, ele não tá mais, ele não aparece mais. Isso em um intervalo de uma hora de desenhos, de musiquinhas, você tem dois ou três com personagem preto. Então, isso é muito sério. É muito sério. Então, eu acho uma pena que em 2020 a gente da comunidade preta, precise ficar garimpando onde tem desenho preto, onde tem livro Sim. preto, onde tem música para preto. O meu filho fez um ano, a gente quis fazer o tema de África. Meu Deus, que dificuldade para conseguir decoração para uma festa infantil para o tema de África no país que tem a maior população preta fora do continente africano. É inacreditável. Acabou que a gente teve que criar, né? A gente foi elaborando e foi. No final ficou lindo, o tema ficou maravilhoso. A gente foi num lugar que tem aqui chamado Cadeg, onde se vende plantas. A gente fez uma coisa bem, uns arranjos com plantas nas mesas, uma decoração bem bacana. Ficou linda a festa, mas foi muito difícil, porque não tem coisas de temática africana para festas de infantis. Assim, é Uhum. inacreditável. Eu lembro que uma vez eu precisei de um pente garfo, porque o meu tinha quebrado, e eu moro no Rio de Janeiro, perto de um bairro chamado Madureira, que é considerado um dos bairros mais pretos da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu fui lá pensando, bom, é óbvio que eu vou achar fácil, né? Vou encontrar facilmente um pente garfo. E não encontrei no bairro inteiro. Eu fiquei pensando, gente, realmente o preto, ele vive num lugar de exceção no Brasil. E isso começa na infância, perdura ao longo da adolescência, cruza a vida adulta e vai embora, sabe? Até a velhice, é o tempo todo a gente num lugar de exceção. Então a gente precisa mudar isso através de formas como essa que eu estou citando, né? Especialmente no universo infantil. Músicas, brincadeiras também africanas, você pode trazer para a sala de aula, que as próprias crianças vão querer saber o que que é isso, de onde é. Aí você explica, é da África, mostra o mapa, África, esse continente Uhum. aqui tem isso. Ou seja, você naturaliza a África, né? Porque, infelizmente, tem setores da sociedade muito intolerantes, né? Eu diria, que eles perpetuam uma imagem extremamente negativa do continente africano, que é um lugar de pobreza, miséria, Escassez, fome. doenças.
demônios, né? A galera evangélica, tem setores evangélicos mais radicais que dizem que a África é um continente consagrado, sabe, a demônios, porque foi amaldiçoado por Caim, então lá é só o que não Sabia. presta. Então, é uma coisa. Exatamente, é muito complicado, sabe? Então, tem casos de professoras que ousaram tentar aplicar a Lei 10.639/03, que promulga o ensino da cultura afro-brasileira Aham. nas escolas, e ousaram falar, por exemplo, sobre os orixás. Vamos falar um pouquinho sobre os orixás. Nossa, teve gente que pediu afastamento de professores que ousaram falar dessa pauta. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, sabe? Falar com os pais primeiro. Olha, Uhum. amanhã eu vou falar sobre a lenda, porque essa lenda aqui não tem nada de espiritual, não tem nada de religião, tá tudo bem. Tem que pedir permissão, sabe? Então, uma coisa assim, é muito difícil, né? O momento em que a gente está vivendo, especialmente por essa polarização política. Se você simplesmente fala inclusão racial, já querem te carimbar um selo de PT, PSOL, comunista, é vermelho. Caramba, você só quer falar de inclusão, mais nada. Mas te colocam dentro de um pacote. Então a gente tem que saber, a gente tem que ser muito estratégico para falar dessas pautas, senão a própria gestão da escola acaba tolindo a gente de entrar nesses assuntos. Eu, por exemplo, nunca falei assim, hoje vamos falar sobre africanidade. Nunca disse isso na escola, nem nunca vou dizer. Porque quando você entra dessa forma, você só atrai problema. Tem que ser com sabedoria, tem que saber colocar naturalmente esses conteúdos, senão essa ala mais radical, mais intolerante se levanta, você arruma um problema, você não consegue avançar com esses conteúdos. Então eu percebo isso. Quando eu estava me formando ainda em inglês, que a gente estava vendo metodologias, eu vi uma metodologia que eu achei muito interessante, porque você ensinava, por exemplo, present perfect, present simple, todos os conteúdos, sem dizer para a turma que ia ensinar aquele conteúdo. Você Uhum. mostrava um exemplo, fazia uma pergunta que usava aquele exemplo, fazia os alunos usarem, e quando via, estava todo mundo usando sem saber o que estava fazendo. Eu acho que é assim que tem que ser feito, porque se você fala, vamos falar de Exu, nossa, não vai ter aula. Se você disser isso, não vai ter aula, esquece. Então, a sabedoria é muito importante nesse ponto. Então, eu tenho introduzido conteúdos até mesmo de yoga kemética, né? Faço uma respiração, por exemplo, uma coisa para acalmar, uma coisa para tranquilizar. A pessoa nem sabe que está seguindo algo que vem de África e vamos embora, vamos que vamos. Eu não precisei levantar panfleto, não precisei, porque essa postura panfletária, ela tende a gerar problema. Então, depois que você já introduziu, aí sim, alguém vai perguntar, você, não, isso aqui é da, sei lá, isso aqui veio da cultura Kush, veio da cultura quemética, veio da cultura etíope. Aí você pode detalhar posteriormente, mas primeiro você ir apresentando e dando aquele gostinho, a galera gosta. Aí depois que já gostou, agora o nome que você vai dar, isso aí já não vai fazer diferença nenhuma. Eu tenho percebido que Sim. isso tem funcionado bastante. Quando teve a morte do George Floyd, que veio essa campanha do antirracismo, eu peguei um material muito bacana sobre Black is Beautiful, e aí levei figuras para os alunos, por exemplo, do primeiro ano, alunos de 6, 7 anos, colorirem. Quer dizer, não tem nada ali panfletário, não tem nada, eu não estou falando nada assim racial, de entidades, nada que alguém possa querer arrumar problema comigo, mas tinha uma pessoa com cabelo Black Power, uma mulher, um homem também, e aí a ideia era colorir e colorir as palavras Black is Beautiful, e aí depois eu expliquei o porquê daquilo, que era uma Uhum. semana de valorização da negritude e tudo mais. Os pais levaram super de boa, foi super natural. Com as turmas mais avançadas, falamos da violência policial contra a comunidade negra, algo que eles vivenciam, porque os meus alunos são da comunidade Cidade de Deus, que tem até o filme famoso, né? Então, eles vivem isso no cotidiano, eles veem a polícia sendo abusiva com pessoas pretas, então é algo que já está no cotidiano deles, ou seja, eu também não encontrei resistência desse público. Então é isso, você vai encontrando meios, formas de trazer esse conteúdo que cause o menor estranhamento possível e quando trouxer estranhamento, né, procurar fazer uma mediação, né, desse conflito que é gerado com o diferente. Esse conflito, às vezes, é algo natural, porque
nem sempre o racismo ou a reprodução do racismo é algo proposital para te magoar. Por exemplo, eu já trabalhei em lugares onde não havia professores pretos antes de mim. Então, você chega ali na turma, você já percebe aquele alvoroço, assim, quem é esse cara, o que é que ele está fazendo aqui? Uhum. Então, já aconteceu muito de perguntarem, e o professor e tal? Aí eu sentava no meio dos alunos também, vamos esperar o professor, de repente ele chega aí. Aí começava a falar inglês, aí de repente, sou eu, that's me, let's go, let's start the class. Aí começava a ensinar, a pessoa começava a rir, uns ficavam sem jeito, mas aí a gente ia, né? Eu vou tentando caminhar, e tem funcionado muito dessa forma, porque o momento, como eu estava dizendo, político do país, ele está exigindo uma sabedoria muito grande para transmitir conteúdos, porque senão você acaba comprando, sabe, um barulho que tudo vira em torno daquela pauta. E aí o conteúdo mesmo que você queria trabalhar, ele se perde. Se eu for entrar nessa pauta de se eu devo ou não falar sobre orixás com as turmas, até a gente terminar esse debate já é dezembro, já acabaram as aulas, já não precisa, já não faz mais diferença. Então, agora, se eu trago uma atividade para colorir, uma música ou uma história, um texto, e a partir dali eu trago esse conteúdo, eu crio uma empatia dos alunos com aquele conteúdo. Se tiver uma atividade lúdica, algo bacana, como um jogo, por exemplo, africano, que eu leve para a sala, eu ainda crio uma memória afetiva com aquele Uhum. conteúdo. Aí é melhor ainda, porque as pessoas, além de gostarem daquilo, vão ter lembranças agradáveis com aquele conteúdo. Então, Sim. a chance deles promoverem aquele conteúdo e reproduzirem é maior ainda. Então, eu estou conhecendo os jogos africanos, a gente tem o xadrez africano aqui que eu estou aprendendo também. Eu vi Na aquela verdade, se fala. batalhinha africana, acho que é esse o Sim, nome. sim. Bem legal também. Sim, E eu, várias escolas estavam reproduzindo até, né? sim, eu conversei até com um professor que ele bateu muito nesse nome xadrez africano, porque quando você chama de xadrez, você já está puxando o negócio para a Europa de novo, que não é xadrez africano, e é bem isso mesmo. Eu acho que a gente deve procurar entender a África pelo olhar da África. Eu acho que a gente cometeu muito erro. A gente que eu digo é nós pretos enquanto movimento mesmo, tentando Uhum. se encontrar. Houve uma tentativa muito grande de assimilação, tipo, tentar fazer as coisas o máximo compreensível, né, para pessoas não pretas, e aí tirando o máximo possível de África para deixar o mais claro possível para que possa ser melhor digerido. E quando você faz isso, você acaba roubando, às vezes, a essência de alguns conteúdos. Então, deve-se preservar essa essência. Eu acho que isso é muito importante. A gente deve ter esse cuidado das coisas não se perderem, porque senão você acaba não dando, né, o seu recado. Então, por exemplo, eu trabalho com ensino infantil na escola, né, que é o sexto ano não, 6 anos que eles têm, o primeiro ano, até o sexto ano, do primeiro ao sexto, né, na escola. Então, eles têm os 6 anos já. Então, às vezes, um aluno pergunta, tio, tem cor de pele? Né? Aí isso aí já é maravilhoso, porque ele já me deu uma deixa, um espaço para Pra trabalhar esse tema. tratar Peraí, esse pele de assunto, né? quem? Você quer a pele de quem? Porque minha pele é Aham. marrom. Você quer o marrom? Não, é cor de pele, mas qual pele? A gente começa a trabalhar esse conteúdo. Então, a gente Eu aprende que tudo normalmente pode faço isso ser. também nessa questão. Acho que Tudo a pode questão que ser eu mais trabalhei conteúdo. até hoje foi essa dos lápis de cor, assim, né? Porque Exato. Você tem muito. normalmente, até meu irmão esse tempo disse, tem lápis cor de pele? Aí eu disse, cor de pele de quem? Ele, assim, rosa? Eu disse, tu é rosa? Não sabia que tu é rosa. É, as É pessoas têm isso. várias cores de pele, aí comecei, né, a falar. E acho Perfeito. que são brechas, né, que a gente acha para conversar sobre o assunto, né? Mas não precisa Com certeza. ficar estampado. Agora vamos falar sobre questões raciais no Brasil. Há várias cores de pele, né? Talvez essa Exato, forma mesmo que tu exato. falou de introduzindo de certas formas e naturalizando isso também dentro da educação, né? Com certeza. E esse modelo que você falou, agora vamos falar de cor de pele, até isso hoje em dia não me surpreenderia se fosse algo condenável, né? Do jeito que a sociedade está agora, né? Que você não pode trazer pautas identitárias. Eu Uhum. percebo que sim.
se cria um frisson quando você traz qualquer pauta identitária, seja ela de gênero, de raça ou do que for, né? Se for identitário, por exemplo, de pessoas especiais, portadores de necessidades especiais, pronto, já você vai encontrar também alguém que vai criar algum problema. Então, o melhor mesmo é você já abordar o conteúdo de maneira natural, sem fazer muito alarde, que eu acho que a coisa funciona muito melhor. Uhum. Uma outra questão que eu queria. Eu fiz essa mesma pergunta também na terça-feira com outro convidado, mas agora falando mais sobre filhos, né? Uma seguidora me mandou uma pergunta. Ela perguntou o seguinte: como que eu posso falar sobre racismo com a minha ela é negra e tem uma criança branca? E muitas vezes as pessoas acham que não é filho dela, sabe? Então, como que ela pode tratar esse assunto? E aí, já entrando nisso, eu queria te perguntar de como que a gente pode agir com as nossas crianças, com filhos, enfim, mais da família, assim, né? Quando vê a criança agindo de forma racista ou quando sofre com algum ato racista. Não que precise ser escrachado, assim, né? Com palavras ofensivas, mas algumas maneiras, que nem teve um comentário aqui que uma criança não queria sentar perto da outra porque ela tinha a cor marrom, né? Então, que formas que a gente pode usar para falar sobre isso? Perfeito. Eu acho que uma das armadilhas, né, que às vezes nós mesmos negros caímos, umas armadilhas da branquitude, é esse estereótipo, né, do que é ser africano. A ideia de que África é só o tom de pele escuro é de um equívoco assim enorme, né? Então, quando você apresenta a multiplicidade do que é África, você tem negros, por exemplo, que são loiros. Então é Sim, importante, né? Você tem os albinos, por exemplo, é importante você mostrar tudo isso para que, primeiro, você não tenha esse risco, né, de cair nessa armadilha, né, de encarar um tom como ruim ou negativo. E também para que você tenha um conhecimento mesmo, para não se passar como ignorante mesmo, né? De achar que por ter um tom mais claro, né? Essa ideia de que o tom mais claro não vai ser, não vai ter um elo, né? Por exemplo, um filho, você vai ser sim. menos, né? Ou vai ser maior, melhor porque é mais claro, né? Tirar essa ideia da hierarquia é fundamental. Eu acho que uma das formas de fazer isso é se comparando as diversas tonalidades que você tem no continente africano. Existe também essa realidade que você trouxe do filho branco, né, da pessoa preta, né? Eu vi uma foto essa semana do Gilberto Gil com os netos, eu fiquei impressionado, assim, né? Eu não sei se tinha algum neto negro ali, acho que todos os netos eram brancos. Eu fiquei, meu Deus, como é que se trabalha isso, né? Esses netos vão querer passar por cotas depois na faculdade, vão dizer, meu avô é negro. E aí, como é Sim. que se, Uhum. como é que se debate isso, né? Mas você realmente precisa desconstruir essa ideia. Eu conversei com o ator Érico Brás numa live recentemente, e ele falou uma coisa que eu achei bem bacana. Você dá bonecos pretos e bonecos brancos também para que a criança veja a igualdade nas raças, né? Que os dois são gente, né? Igualmente. Você não Uhum. deve tratar um melhor que o outro. Eu acho que, bom, acho não, né? Tenho quase certeza que esses casos em que crianças reproduzem racismo vêm muito da família. Não que a família necessariamente seja racista, mas com certeza a família não está expondo essas crianças à pauta racial. As pessoas não têm essa empatia. Agora que estão começando a ter algumas famílias, e enquanto elas não olharem isso, o racismo vai ser reproduzido invariavelmente, porque a gente teme o estranho. Isso é um traço quase que da humanidade, é quase nosso isso. E só vai ser estranho se a gente não for apresentado. Então, Uhum. até essa preta do filho branco, ela não pode criar esse filho sem expor diversas fontes de amor preto, né? Para ele amar essa ascendência dele, né? Para ele amar a origem dele, para ele amar todos que estão em volta dele. Para que esse amor nasça, isso não acontece assim do nada. Assim como o racismo
não acontece, ele não vem do nada, o antirracismo, ele também não vem do nada. Uhum. Você tem que a criança de referências pretas, de amor preto, de orgulho preto, para que ela se sinta privilegiada, abençoada de ter um cabelo crespo, por exemplo, né? Que é tão triste. Eu já vi um vídeo de crianças, meninas, jovens, alisando cabelo, pedindo para a mãe para Chorando, passar coisas né? químicas. Exatamente, é muito triste. E isso acontece principalmente por falta de referência. Por isso que eu falei logo no início das histórias infantis com protagonismo preto. Isso é muito importante, porque gera na criança esse orgulho, né? O meu filho tem 1 ano e 4 meses e eu já brinco com ele toda hora com a coisa do cabelo. A gente faz brincadeiras que envolvem o cabelo, brincadeira que Uhum. envolve o nariz. Eu gosto de morder o pé dele para ele notar o pé dele como é, que o formato é diferente, para ele já gostar dos traços dele, de como ele é. Eu acho que faltou isso na minha infância, por exemplo, nos anos 80, não se problematizava racismo, empoderamento era uma palavra que não existia socialmente. Então, eu fui criado tendo meu cabelo cortado a máquina 2 ao longo de toda a minha infância, porque se dizia que o cabelo crespo dava piolho, ia passar nos outros Sim, alunos. Aí, sabe, e eu ouvi esse era isso o na escola discurso. também. Perfeito. E a referência era muito negativa na minha infância. A referência preta, a representatividade preta. Você tinha Tião Macalé, que era um comediante sem dente, né? Você tinha o Mussum, que era um bêbado. Você não tinha, assim, fontes positivas mesmo para que as pessoas pretas se amassem, se admirassem. Quem você tinha, que era o Pelé, era casado com quem? Com a Xuxa, ou seja, Era ele loira. era uma prova viva, né, de que o branco era o melhor, porque ele estava com a loura como esposa, ou seja, realmente eu cresci num momento muito complicado para a formação da autoestima preta. Tanto que muitas questões ainda hoje eu fui encarar lá no divã, lá na terapia, coisas que eu trouxe já da minha infância em função dessa realidade racial. Então, é muito importante, de fato, que a gente cerque os nossos filhos de referenciais pretos. Eu acho que isso é fundamental. Por isso o coletivo me ajuda tanto. As pessoas trazem essas referências para a gente, né? Hoje mesmo, um irmão nosso trouxe uma lista com diversas animações pretas para a gente passar para as nossas crianças, animações que exaltam personagens pretos, a cultura africana. Eu vou até, é o post que eu vou fazer assim que terminar essa live. É esse Já post vamos com a compartilhar. lista. Eu nem li, porque eu recebi esse post e estava na hora da nossa live. Eu nem olhei a lista, mas com certeza eu vou publicar lá. Tem aquele Instagram também que eu vi ontem, não conhecia também, que era Leia para uma criança preta, eu acho que é esse o nome. E, Bom, bom. e tem vários, vários, vários livros muito interessantes lá. Eu também não conhecia, fiquei sabendo, acho que ontem ou terça depois da live que eu fiz, né? Mas voltando no assunto da autoestima, ontem eu tava até conversando com minha mãe que durante a escola, eu nasci em 94, né? E aí, durante ali o ensino fundamental, eu lembro que tinham crianças negras que elas tinham que cortar o cabelo, porque os professores diziam que aquilo atrapalhava a visão dos outros que estavam atrás, né? Então, isso passa, né? Eu não sei se hoje ainda tá esses tipos de comentários, mas isso acontecia muito, assim, de ter um cabelo de tal forma e aí não podia, porque ou tinha a história do piolho, ou tinha história que tinha Uhum. que cortar porque o colega de trás não conseguia enxergar, sabe? Então, o preconceito, ele tá muito embutido em várias ações, né? Que hoje eu penso, né? Que isso era preconceito, mas no tempo eu achava que era normal, tipo, é mesmo, não dá pra enxergar, Sim, né? E tanto ver sim. como isso vai entrando na gente, né? Esses preconceitos e Sim, são eles se naturalizados. normalizam, né? E aí, com o tempo, Exato. com estudos, a gente tem que desconstruir tudo isso. Mas tem gente que, infelizmente, não tem oportunidade de desconstruir, né? Ou Perfeito. vontade. Muitas pessoas não têm acesso também a essa discussão. Quando não é Sim, o problema da vontade, é o problema do acesso, né? do O meu acesso. caso, por exemplo, a minha mãe não teve acesso a essa discussão de pauta racial, então eu realmente cresci sem esse empoderamento, né? Então, isso acontece com algumas pessoas e a gente precisa, de fato,
trazer várias referências, né, de alto amor. Eu soube essa semana de uma reunião que teve online e a professora estava com os alunos. Uma aluna veio com cabelo justamente black para o alto e a professora, eu não sei o que que passou pela cabeça dela, mas ela falou: Nossa, tá com cabelo diferente, engraçado, e deu uma risada. Uhum. E nessa reunião tinha alunos e pais. E logo depois os pais comentaram entre si: Nossa, você viu aquilo? A professora riu e tal. E criou um desconforto ali, né? Porque essa professora, sem perceber, ela reproduziu o racismo. E isso é uma coisa que todos nós, inclusive pessoas pretas, estamos sujeitos a fazer. Por quê? Porque a gente foi bombardeado desde a infância com uma ideologia que colocava o preto como criminoso, como mal, como bandido, enfim. Eu já fiz isso. Eu já estive em lugares que uma pessoa preta apareceu de repente e eu peguei meu celular, por exemplo, né, para, sei lá, para proteger meu celular. Ninguém tá imune disso, porque a gente é bombardeado com isso. Então, é uma questão diária, é uma questão de vivência mesmo, é um cotidiano de desconstrução, de empoderamento, de fortalecimento dos nossos, fortalecimento também de um plano político-pedagógico escolar. Eu acho que muitos pais matriculam seus filhos na escola sem perguntar qual é o plano pedagógico, político-pedagógico daquela escola, se só se fala em cultura preta no mês de novembro da consciência negra, ou se Uhum. existe um calendário que realmente trabalhe minorias, não só minorias étnicas, mas também minorias com relação a gênero, porque hoje você já tem crianças que se identificam com outro gênero, já Sim. tem crianças trans, você já tem essa realidade nas escolas e os professores ainda se encontram muito despreparados para lidar com esse público. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente se qualificar enquanto educadores. Eu acho que falta muito. E olha que eu moro no Rio de Janeiro, que é uma capital cultural do Brasil. Rio, São Sim. Paulo, são cidades. Imagina quem está lá no, né, lá no interiorzão, onde essas discussões não chegam, o que que não deve estar acontecendo ainda em Aqui no sala de Sul aula? é bem complicada essa situação, né? Por conta da Eu colonização imagino. italiana, alemã. Então é um assunto bem difícil de ser abordado por aqui. Mas voltando, a gente tem 2 minutinhos, 1 minutinho e meio. Eita, Mas voltando só ao assunto da escola, é importante realmente que a gente converse com as crianças sempre, né? A partir desses mecanismos que tu falou, é, de, de, de induzir assuntos, né? Sem falar um título, né? De fazer atividades, enfim. Porque a escola normalmente ela aborda o dia do índio, daí pinta as crianças tudo de índio e bota os negocinhos nossa, assim e reproduz, né? desastre. Aí o dia da consciência negra, aí faz, sei lá, um desenho, ou nem sei o que que se faz. Eu lia texto. O Saci fica numa perna só, bota um gorro vermelho, vira o Umas Saci. coisas assim, sabe? Então a gente tem que mudar realmente a estrutura da escola também, né? Trazer essas discussões familiares também para dentro da escola. Mas Sim, é então, verdade. 30 É, segundos. nosso tempo. Obrigado por esse espaço, te agradeço imensamente e convido a todos a se cadastrarem no nosso coletivo pelo link do nosso perfil. Muito obrigada pelo papo, fiquei muito honrada. E acho que discussões assim são sempre necessárias. Muito obrigada, muito Sim, com obrigada. Obrigada a certeza. todo mundo que Disponha. assistiu e comentou aqui também. Um beijo para Obrigado. vocês todos. Até mais.